tarde, seja muito bem-vindo à Assembleia Geral. Antes de passarmos à análise do tema de hoje, vamos já em direto para a sede do BPI, que está a apresentar os lucros do último trimestre de 2015. O BPI regressou aos lucros no ano passado, 236 milhões de euros, face a prejuízos de 163 milhões de euros no ano passado. Vamos ouvir Fernando Henrique, presidente do BPI. Muito grande, e é uma carteira que, atendendo às circunstâncias que vigoravam na altura, tem um spread médio muito baixo, porque era essa a situação que vigorava no mercado. Por definição, na medida em que nós aparamos, é essa a definição de carteira antiga, em 31 de dezembro de 2011, ela não cresce mais, não é? Porque agora as operações só se amortizam nessa carteira, e por isso ela está a cair, atingiu um máximo de 11,6 bilhões de euros em 2010 e agora está com 9,1, portanto já caiu 2,4 bilhões de euros, aquilo que nós chamamos a carteira antiga. A nova está a crescer, e está a crescer em aceleração, e portanto este ano cresceu de 1.229 para 1.698 milhões de euros, portanto um crescimento de quase 400 milhões de euros, o que é muito significativo, e é uma carteira que tem condições de rentabilidade mais adequadas à situação que se vive atualmente no mercado. No conjunto, o crédito à habitação ainda cai, porque o crescimento da carteira nova foi menor do que os reembolsos da carteira antiga, mas o facto das pessoas poderem reembolsar os seus créditos é um bom sinal para as pessoas que podem reembolsar, e é bom para o banco. E já agora gostava de sublinhar uma situação que se verifica no BPI, que eu admito que se verifique no conjunto do sistema, é que, para além das amortizações que as pessoas têm que fazer, porque é obrigatório pelo contrato pagar naquele dia, há um montante muito significativo de reembolsos voluntários. Portanto, há uma atitude dos portugueses de quererem... Isto já vem de muito trás, não é uma situação nova nem induzida pela crise, é um comportamento que observamos há muitos anos, de haver sempre um montante muito significativo de reembolsos voluntários. Portanto, de pessoas que pagam os seus empréstimos à habitação antes ou mais depressa do que aquilo que está contratado, e é por isso que o ritmo de descida da carteira antiga é tão significativo como está aqui. Se fosse apenas por aquilo que está contratado, a carteira caía mais devagar, porque o que está contratado implicaria reembolsos mais pequenos. Portanto, depois no crédito ao consumo e nos cartões e no crédito ao automóvel há um crescimento ténue ou uma estagnação, mas os segmentos a que temos atribuído maior prioridade, que é as médias empresas, os empresários e negócios e o crédito à habitação, estão a crescer de acordo com o previsto e de acordo com os objetivos do banco, o que é muito importante. No que toca à carteira de ativos disponíveis para venda, portanto, o banco fechou o ano 2015 com uma exposição à dívida pública portuguesa de médio prazo de 300 milhões de euros. Esta é a exposição que o banco tem a obrigações do Tesouro, a OTs, e tem uma exposição à dívida soberana italiana de 500 milhões de euros. No caso da dívida portuguesa, temos uma mais-valia potencial de 34 milhões de euros, e depois temos uma reavaliação negativa dos derivados de taxa de juros de 36, e portanto, se tivéssemos vendido esta carteira no dia 31 de dezembro, tínhamos perdido 2 milhões de euros. Na dívida italiana a situação é parecida, temos uma mais-valia potencial de 61 milhões de euros e uma reavaliação negativa do derivado de taxa de juros de 63, e portanto, o mesmo raciocínio, se tivéssemos vendido esta carteira e liquidado estas posições no dia 31 de dezembro, tínhamos perdido 3 milhões de euros. E, portanto, esta é a exposição que o banco tem, a dívida soberana europeia, são estes 300 milhões em Portugal e 500 em Itália, e ambas se vencem em 2019. Para além da exposição à dívida soberana de médio e longo prazo, o banco tem exposição a bilhetes do Tesouro portugueses, italianos e espanhóis, e que tem que ter para cumprir também os rácios de liquidez que obrigam induzem os bancos a ter ativos de curto prazo, como é normal e facilmente transformáveis em cash. A carteira de obrigações de empresas tem-se vindo a reduzir, quer por reembolsos
títulos que se vão vencendo, quer porque temos vendido obrigações. E depois temos também, mas isso já estava no slide anterior, que é a exposição, digamos, ao soberano, dívida sobre a administração regional e local, que no caso do BPI é essencialmente crédito aos municípios, que está num valor, enfim, um pouco mais baixo, mas semelhante, tem estado estável desde 2012, 2013, à volta dos 800 milhões de euros, e que é um crédito que tem corrido muitíssimo bem. Os municípios têm sido um excelente risco de crédito e, portanto, é um crédito com o qual estamos muito, muito tranquilos. Portanto, o produto bancário na atividade doméstica, se considerarmos os lucros em operações financeiras, cresce muito, porque o ano passado o resultado era negativo nas operações financeiras e, portanto, eu penso que é mais significativo olhar aqui para a linha do meio, que chamamos produto bancário comercial, que não inclui os lucros em operações financeiras, portanto, e que crescemos 15,1%, com mais 27,9% na margem. Há uma redução nos seguros de capitalização de 7,5%, como a taxa de juros está cada vez mais baixa, o rendimento dos produtos é cada vez mais baixo e, portanto, nós temos que partilhar esse rendimento com os clientes. Não aplicamos, designadamente nos produtos que têm garantia de capital, não aplicamos comissões fixas, vamos partilhando com os clientes a rentabilidade da carteira. No caso Foi o essencial da conferência de imprensa de apresentação dos resultados do BPI. Recordo que o banco teve 236 milhões de euros de lucros. Em 2015 recuperou dos prejuízos registados no ano anterior. Agora passamos à análise do tema de hoje, do Assembleia Geral. Passo a dizer-lhe que a Troika já está em Portugal para a terceira avaliação pós-programa de ajustamento. A missão internacional reúne-se pela primeira vez com o governo socialista de António Costa. Os técnicos das instituições credoras ficam em Lisboa até à próxima semana. Esta é a primeira vez que António Costa recebe os técnicos da Troika, mas desde que está no governo há 2 meses já reverteu algumas das principais medidas adotadas durante o resgate. Entre as questões que a Troika quer ver esclarecidas, encontram-se as medidas de consolidação orçamental que o atual governo reverteu ou vai reverter, como os cortes salariais, a sobretaxa de IRS ou o IVA na restauração, também a concessão dos transportes de Lisboa e do Porto. A visita da missão internacional surge depois da apresentação do esboço do Orçamento do Estado para 2016. O documento já mereceu críticas do Conselho de Finanças Públicas e das agências de rating Moody's e Fitch. A própria Troika está apreensiva e não é de agora. Os credores já se tinham queixado da consolidação feita em 2015, ao dizerem que o ajustamento tinha abrandado, ou seja, que a consolidação era de menor qualidade, porque se baseava muito na evolução da economia e em medidas temporárias, em vez de em cortes permanentes. Preocupações que se mantêm e até se agravaram, já que o esboço do Orçamento do Estado para este ano aponta para o primeiro documento expansionista desde 2011, o que tudo somado tem um impacto negativo nas contas públicas. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: o Governo deve desafiar as exigências da Troika? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt e na página do Facebook do Diário Económico. Na Assembleia Geral de hoje contamos com a análise de Carlos Paz, como é habitual às quartas-feiras. Muito boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo, como sempre, à Assembleia Geral. Carlos Paz, a Troika chegou a Lisboa pela terceira vez depois do resgate. Viu que o novo governo já reverteu algumas das recomendações feitas nas visitas anteriores. O governo vai ter que dar explicações aos técnicos? Vai. Boa tarde, antes de mais nada, e boa tarde lá para casa. Sim, vai ter de dar explicações. Mas vale a pena fazermos aqui um passinho atrás e explicar um bocadinho às pessoas o que é que se está a passar, porque grande parte das perguntas que as pessoas vão fazendo hoje em dia é: então o que é que a Troika ainda cá veio fazer? Isto é, foi-nos vendido em março do ano passado uma aldrabice eleitoral, nomeadamente pelo senhor ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas, do relógio e do fim da presença da Troika em Portugal e de que o país estava livre do jugo internacional. Acertou numa das minhas perguntas, que era precisamente sobre isso. Portanto, mas fartámos-nos de ouvir isto.
Ora, e as pessoas agora perguntam, e hoje de manhã perguntavam-me, quando apareceu o tema do programa, perguntaram, foi das perguntas que me fizeram diretamente, foi, então mas não se tinham ido embora já? Não, não foram, vamos lá ver. Foi uma aldrabice eleitoral, mas não foi mais do que isso. O que se passa é, só vão embora quando tivermos pago 75% do empréstimo. Na melhor das hipóteses, daqui a 20 anos. Okay? Portanto, sejamos muito, muito diretos, vamos ter estas avaliações de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, estas são de 6 em 6, vamos ter estas avaliações de 6 em 6 meses para os próximos anos, digamos que sem fim à vista. 20 anos é mais ou menos sem fim à vista. Ora, isto é o primeiro esclarecimento. O segundo é outra das confusões que as pessoas fazem, e com razão, atenção, como ninguém lhes explica isso, as pessoas fazem essa mesma confusão. Ao mesmo tempo está a correr um processo orçamental. Processo esse que está muito atrasado, porque as eleições foram em outubro, quando não deviam ter sido. Todos nós avisámos o Sr. Presidente da República que não deviam ser em outubro, para evitar exatamente aquilo que se está a passar neste momento. E o que se está a passar neste momento é que todos os países da Europa já têm orçamento, menos Portugal, porque o orçamento devia ter sido feito em outubro e as eleições terem sido em junho, julho, para que exatamente o orçamento fosse feito em outubro. Não foi, só agora é que está a ser feito. E o que é que se passa? O que se passa é que existe uma regulamentação europeia nova, estamos a cumpri-la pela primeira vez. Existe uma legislação europeia nova que diz que o orçamento tem que passar por Bruxelas antes de ser aprovado no país. E, portanto, como estão em concomitância as duas coisas, as notícias que vão aparecendo baralham as pessoas. Ou seja, uma coisa tem a ver com o orçamento e com as perguntas de Bruxelas sobre o orçamento, e isso nada tem a ver com a visita da Troika. Outra coisa é a visita da Troika, que de 6 em 6 meses vem verificar se o tal programa que desenhou há uns anos atrás está a ser cumprido ou não está a ser cumprido. Ora, e agora aqui vem a resposta à sua pergunta, se tem que dar explicações ou não tem que dar explicações. Sim, tem. Tem, basicamente, pela seguinte razão. Há algumas das medidas que foram impostas pela Troika no passado, e eu vou-me lembrar muito rapidamente duas. Por um lado, as privatizações nos transportes. Por outro lado, o fim das golden shares nas empresas em que o Estado ainda tinha participação. Nenhuma das duas tem impacto orçamental. Então, as golden shares têm zero de impacto orçamental. Era meramente ideológico. Ou seja, era a Troika a dizer, e têm que privatizar. Ponto. Porque têm. Por ideologia, por princípio, nada tem a ver com consolidação orçamental. E, portanto, misturarmos os transportes, ainda agora na peça de abertura eles estavam misturados, misturar os transportes com a consolidação orçamental, nada tem a ver. Ou seja, foi imposta a privatização dos transportes por mera ideologia e temos neste momento um governo que diz, e eu nessa ideologia não avanço. E acabou. E, portanto, é um braço de ferro que vai ser um braço de ferro, mas é um braço de ferro ideológico, não é técnico, é ideológico. Do ponto de vista técnico, sim. Do ponto de vista técnico, aqui sim tem que dar explicações. Quanto à outra, não. Quanto à outra, a única explicação que tem que dar é eu não estou de acordo com a tua ideologia, ponto. Esta é simples. Quanto ao tema da consolidação orçamental, aqui sim. E aqui sim porquê? Existiram algumas medidas de consolidação orçamental que foram feitas no sentido de, a ideia original era, reduzir a despesa pública. E reduzir a despesa pública implicaria duas coisas obrigatoriamente. Por um lado, reduzir a despesa com salários, por outro, reduzir a despesa com pensões. Eram estas duas, não eram mais nenhumas. O que é que acontece? Eu só tenho uma maneira de reduzir a despesa com salários, que é, ou tenho duas maneiras, ou corto salários ou despeço pessoas. Não há mais nenhuma maneira. Ou faço uma coisa ou faço a outra. Nas pensões é pior. Porque ou corto pensões ou as pessoas morrem. Quer dizer, não tenho maneira de despedir. Tenho uma maneira artificial de despedir. E a maneira artificial de despedir é muito simples. E é aquilo que foi feito, aliás, que é aumentar a idade da reforma. Portanto, se eu aumentar a idade da reforma, o que se passa é, todos os anos a idade vai avançando, as pessoas vão morrendo, mas os novos não se vão reformando. E, portanto, também reduzo o número portanto, também despeço pensionistas, basicamente. E foram estas medidas que foram tomadas. O que é que se passa? O que se passa é que o Tribunal Constitucional considerou, e bem, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, podemos ter que mudar algum dia, mas para já, bem de acordo com a Constituição da República Portuguesa, que estes cortes feitos desta maneira não eram estruturais, eram meras operações de cosmética pontual. E, portanto, não podiam ser eternos. E o que é que acontece? Acontece que, para a Troika, isto sempre foi eterno. Sempre foi considerado, ok, já cortámos nos salários, já cortámos nas pensões. Para Portugal nunca foi, porque o próprio Tribunal Constitucional disse não pode ser eterno. E, portanto, elas têm de ser revertidas em algum momento. Este governo
decidiu revertê-las mais depressa do que o que se estava a pensar reverter pelo lado da Troika. E é esta discussão que temos de ter com a Troika. Porquê? Porque a Troika o que acha é que há medidas que reduzem o déficit do ponto de vista estrutural, que são estas. E há medidas que reduzem o déficit que não são estrutural, são do ponto de vista conjuntural, que têm a ver com a evolução da economia, que são aquelas em que aposta o atual governo. Ou seja, o atual governo aposta, vamos crescer a economia. Crescendo a economia há mais receita, havendo mais receita, o déficit reduz pelo lado da receita. Portanto, não mexendo na estrutura dos impostos, há receita porque a economia cresce, porque a economia se desenvolve. Perfeito, é um modelo como outro qualquer. O que a Troika diz é, eu desse não gosto. Eu gosto é de um modelo que, independentemente da evolução da economia, eu quero é o déficit estrutural mais baixo. Portanto, nada tem a ver com a evolução da economia e, portanto, por comparação, o déficit teria de ser mais baixo. E esta discussão que vão ter de ter é um braço de ferro, como outro qualquer. Temos já um telespectador ao telefone. Carlos Pereira, liga-nos do Barreiro. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião? Muito boa tarde, Sr. jornalista. Boa tarde, professor Carlos Paz. O doutor falou em umas determinadas coisas que afetam a mim propriamente. Eu sou reformado. O doutor sabe que eu tenho uma reforma de 563 euros. É assim. Se as pessoas... Esta é a primeira vez... Desculpe. Peço desculpa, pode continuar. Posso continuar? Pode. Muito obrigado. Eu tenho uma reforma de 563 euros. Eu sei que há muita gente neste país com reformas abaixo dos 200 euros, 150 euros, etc, etc. Depende também dos anos que as pessoas descontaram para a Segurança Social. Pronto. Agora, eu pergunto, a pessoa é reformada, que é o meu caso. Sou reformado, não se mete ninguém a trabalhar, as empresas não empregam ninguém. Isto, cada vez, vai diminuindo o emprego. Daqui a pouco são 20% a descontar para 80% das pessoas que estão reformadas. E mais, há tempos vi um anúncio na televisão de um membro do atual governo a dizer que iam tentar que as reformas fossem um bocadinho mais altas, mas onde é que vão buscar o dinheiro para aumentar as reformas das pessoas? É isso que eu gostava também de saber. Outra coisa, a Troika em Portugal vai, como o doutor disse muito bem, vai continuar, não vai ser 20 anos, vai ser 50 anos. Eu vou-lhe dar 50 anos para que o país saia desta desgraça. Este país nunca mais vai sair da desgraça. Em relação ao anterior governo neofascista e radical, é que nos meteu neste buraco também. Eles também ajudaram-nos a meter no buraco. E atualmente, a senhora ministra, se tivesse vergonha das finanças, se tivesse vergonha, nem vinha para a televisão comentar o atual ministro das finanças, ela devia estar caladinha, falar na Assembleia da República, tem para falar, e não vir para a comunicação social. Isto é ridículo. E não percebo se este país pertence à comunidade europeia ou não pertence, porque há outros países com graves problemas, muito mais gravíssimos que o nosso país, e não se fala nesses países. Será que será que a comunidade europeia está zangada com o que este governo está a fazer em três meses? Isto é assim, Roma e Pavia não se fez num dia. Este governo atual está a fazer aquilo que o anterior governo neofascista fez. E costuma-se dizer, como eu já repeti, não se pode fazer, Roma e Pavia não se fez num dia. Portanto, eu estou apreensivo com esta visita da Troika a Portugal, porque este governo está há 3 meses a governar. Costuma-se dizer, andam aos papéis ainda. É isso que eu queria dizer. Então fiquei muito satisfeito, e não nego isso, que o futuro Presidente da República seja um Presidente da República mais moderado do que o anterior Cavaco.
É isso que tenho a dizer, doutor. Até para a semana, e também para os jornalistas até para a semana, cá estarei novamente à quarta-feira para falar com o doutor Carlos Paz. Muito boa tarde, doutor, e até quarta-feira. Boa tarde, muito obrigada pelo seu telefonema. Passo desde já a ler um dos comentários deixados pelos nossos telespectadores nas redes sociais. Maria Cecília Bruno diz-nos, sendo eles próprios a dizer que existiram exigências que não podiam ser cumpridas e que todo o programa foi mal conduzido, penso que o Governo deve exigir, até ao máximo possível, as melhores condições para não prejudicar os portugueses além do necessário. Gostava de saber como está a situação da Grécia, pois nada tem sido dito sobre isso. E temos mais um telespectador ao telefone. Armando Marques, liga-nos de Luanda. Muito boa tarde, qual é a sua opinião? Olá, muito boa tarde para si e para os seus convidados. É o seguinte, eu queria dizer o seguinte, a pergunta é se o Governo deve desafiar as exigências da Troika. Quer dizer, desafiar as exigências da Troika é dizer que não quer cumprir, digamos, aquilo que está estabelecido com a Troika. Nós somos um país que gostemos ou não gostemos, isto é uma posição realista e não tem nada de ideológico, somos um país dependente do exterior e temos sucessivamente déficits. O que é que isso significa? Significa que o Estado gasta mais que aquilo que tem de receitas. Ora, se nós não quisermos depender do exterior, então não podemos pedir dinheiro ao exterior. Não podemos estar a pedir dinheiro ao exterior e depois querer fazer as coisas como nós queremos. Isso não é possível. Portanto, há regras que temos que, neste momento, cumprir. O que se passa é que, quando nós, digamos, falamos em cumprir regras e quando falamos, digamos, em que temos que ter uma economia sustentável, consolidação de contas públicas, as pessoas são logo vistas como de direita. Há logo um aspecto ideológico. Não se consegue ver aqui que não tem nada a ver com isso, tem a ver com sustentabilidade. Ora, na visão da sustentabilidade, as pessoas, há quase uma espécie de taxa do absurdo que é esta. Todos nós gostaríamos que fosse uma coisa. Depois, nas eleições, criticamos quem vem atrás, quem fez, por exemplo, a austeridade, e criticamos que devia ter feito de outra maneira. E depois, de repente, chegamos à conclusão de que não podia ser de outra maneira. Porque se fizermos isso continuamente, voltamos outra vez àquilo que era o princípio de atrás. O que é que isso significa? Significa que os próprios partidos políticos vão, digamos, levantando a bandeira da ideologia e não conseguem ser honestos para dizer que o que é possível e o que é sustentável não é o que eu gostava que fosse. É o que é sustentável. É o que os outros países estão dispostos a emprestar a Portugal para que nós continuemos a viver com alguma sustentabilidade e, digamos, dentro de um padrão europeu. A gente pode não querer. A esquerda permanentemente está a dizer que não vamos cumprir. Eu vejo o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista com o Orçamento de Estado que devemos assim. Mas então eles têm outra solução, voltamos ao escudo, voltamos a ser um país sem aonde? Sozinho, temos, digamos, recursos próprios, podemos manter este nível de vida e estas situações são, digamos, demagógicas quando se fala disso. Portanto, estou preocupado porque este Governo fez um orçamento de acordo com um cenário que não é realista, todos nós sabemos disso, e agora vamos chegar à conclusão, se calhar mais tarde, não agora já, mas mais tarde vamos chegar à conclusão que mais uma vez fizemos coisas que não devíamos ter feito. Depois, claro, vem algum Governo a seguir que vai ter austeridade e lá vem, digamos, a esquerda dizer que voltam à austeridade, lá vem os malfeitores fazerem mal ao povo. Portanto, isto é tudo uma brincadeira. É a conversa do absurdo. No fundo, andamos a discutir o que gostávamos que fosse, mas depois ninguém discute aquilo que é possível ser. São coisas diferentes. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigada pelo seu telefonema. Carlos Paz, uma nota dominante aqui nos nossos telespectadores, estão ambos apreensivos. Estão, com mas por esta razões questão. diferentes. Vamos tentar responder um bocadinho aos dois e começar aqui pelo Sr. Armando Marques. Vamos lá ver, esta história da direita-esquerda e da sustentabilidade das contas públicas ou não sustentabilidade das contas públicas, eu já o disse aqui muito diretamente. Eu sou o primeiro que me ofereço para ir explicar ao Sr. Jerónimo de Sousa porque é que o déficit devia ser zero, não é
sequer os 3%. Ele diz que nunca ninguém lhe explicou os 3%. Eu digo, eu consigo lhe explicar o zero. E eu, sendo uma pessoa de esquerda, defendo superávit. Já aqui defendi publicamente superávit e não déficit. E, portanto, um recado para o Sr. Armando Marques é que ele próprio primeiro diz que isto não deve ser entendido como direita-esquerda, mas a seguir depois diz que o governo do PSD fez tudo bem e o governo do PS está a fazer tudo mal. E, portanto, ele próprio é que está numa de direita-esquerda. Não faz sentido. E, de facto, não faz sentido. As contas têm de ser sustentáveis. Quero lá saber se a ideologia é de direita ou se a ideologia é de esquerda. A ideia é, eu, sendo uma pessoa de esquerda, defendo que as contas têm que ser absolutamente sustentáveis e até devíamos ter superávit. Ora, este tema do preocupado, e a preocupação, há duas preocupações. A primeira do Sr. Armando Marques tem a ver com o cenário irrealista. Pois eu também acho o cenário irrealista. Mas a verdade é que o Dr. Vítor Gaspar, Primeiro-Ministro das Finanças do anterior governo, não acertou um único orçamento. Um só. Foi irrealista em todos os seus orçamentos e foi irrealista em todos os orçamentos e em todas as revisões orçamentais. Não acertou uma vez. Uma que fosse. E, portanto, não podemos dizer que eram credíveis. Alguém que não acertou uma única vez merece a mesma credibilidade agora ao Centeno quando diz que vai acertar. Eu vou esperar. Cá estarei, repito algo que já disse aqui uma vez, cá estarei em junho, quando chegarmos a meio do ano e tivermos a primeira leitura do meio do ano, cá estarei em junho para lhe cair em cima se ele falhar. Mas, se ele não falhar, também serei o primeiro a dar a mão palmatória. Agora, não vale a pena estarmos a preocupar por antecedência, porque antigamente, quando dizíamos, eram muito bons os do Gaspar, não acertou uma só vez, nem nenhum orçamento, nem nenhuma revisão. Quanto ao Sr. Carlos Pereira, o Sr. Carlos Pereira também se manifestou preocupado. Já pôs uma pergunta, será que a Comissão Europeia está zangada com o Governo? Não está, é óbvio que está. Está, sim. Está, e aqui voltamos ao tema ideológico. Nada tem a ver com a economia, nada tem a ver com o status das contas públicas, nada. Tem a ver com o PPE domina a União Europeia, a Comissão Europeia, o PS governa em Portugal. E, portanto, é problema ideológico e temos uma discussão ideológica. Portanto, a zanga é ideológica, quero lá saber. É política de políticos, é política baixa, é pequenina, é coisa pequenina dos políticos. Mas o Sr. Carlos Pereira lançou a sua preocupação, e a preocupação dele tem a ver com a visita da Troika. Pois isso eu digo-lhe, não esteja, porque vamos tê-los de 6 em 6 meses. Esta já é a terceira. As outras duas passaram-vos a vocês, imprensa, totalmente ao lado, porque tinham outras coisas para se divertirem. Agora, como não tem mais nenhuma, já acabaram as eleições, já acabaram as eleições presidenciais, já acabou tudo o resto. Portanto, agora estão a dar uma cobertura pela primeira vez a uma destas visitas pós-programa. E é bom lembrar, já agora, uma coisa, e esta sim é um sintoma, para mim, vou-lhe dizer, que nem sequer que sou um grande amante do Costa, vou-lhe dizer que desta vez eu dou a mão à palmatória e digo que fez bem. E fez bem porque é a primeira destas visitas em que não há nenhum ministro nem nenhum secretário de Estado a receber os senhores. Ou seja, isto é uma visita técnica, feita por técnicos de segunda linha, nem sequer são de primeira linha, são todos técnicos de segunda linha. E era um hábito em Portugal, cada vez que vem um técnico de segunda, terceira ou quarta linha a Portugal, tem um ministro, um primeiro-ministro, um vice-primeiro-ministro, um secretário de Estado a recebê-lo e dizer sim, doutor, e ele vale. E agora não, agora o governo nomeou uns quantos, são técnicos, então vão técnicos nossos conversar. Quando quiserem discutir a política a sério, então vamos discutir pessoas ao mesmo nível. E, portanto, pela primeira vez não estamos agachados perante a Troika e isso já é um bom sinal, já é um bom sintoma. E, portanto, eu sei que são sinais pouco significativos do ponto de vista económico, mas são muito significativos do ponto de vista político. E do ponto de vista político é o Governo a dizer, nós somos Governo, vocês são técnicos, negociem com os nossos técnicos. Quando quiserem discutir as coisas a nível de Governo, venham governos discutir connosco. Isto faz-me sentido. Mas, apesar de serem técnicos de segunda linha, vão produzir um relatório sobre aquilo que virem, que repararem. Caso essa avaliação seja negativa, que efeitos é que isso pode ter a nível de credibilidade? Eu pergunto isto porque vimos há dias as desconfianças de duas agências de rating. Ora, o tema é esse, é que não tem só a ver com a credibilidade. Eu quero lá saber da credibilidade. O problema mais sério não é esse. Vamos lá ver para as pessoas, fazemos aqui um bocadinho de serviço público outra vez para as pessoas perceberem lá em casa. Os nossos bancos, ainda agora vimos na apresentação do Fernando Henrique, os nossos bancos têm todos dívida pública portuguesa em carteira. Todos. A dívida pública portuguesa tem rating de lixo dado por algumas das agências de rating, peço desculpa. Por uma delas canadiana, é a única que não está no lixo. Está resves, Campo de Ourique, mas não é lixo. Ora,
Tecnicamente, o que permite ao Banco Central Europeu continuar a apoiar os bancos portugueses e a financiar os bancos portugueses é o facto de a dívida portuguesa não ser classificada por todos como lixo. Ou seja, o Banco Central Europeu agarra-se, não, tenho aqui um que diz que não é lixo, portanto é porque não é lixo, esquece as outras. Qual é o risco? O risco é estes relatórios dos tais técnicos, dizerem, não, isto está tudo uma desgraça, não é nada assim, isto vai descambar tudo, e a única agência, que não tem Portugal no lixo, dizer, então, se é assim, se os próprios técnicos da Troika dizem isso, então nós próprios baixamos para o lixo. Esse risco existe, é muito grande e muito real, tenho sérias dúvidas. E tenho sérias dúvidas, explico-lhe porquê. Porque os próprios colegas destes técnicos da Troika que cá estão, que são outros técnicos de outras áreas de Bruxelas, têm questionado muito os programas. Ou seja, temos agências técnicas a questionar outras agências técnicas. E, portanto, dizer neste momento que tudo o que disser este grupo de cá está da Troika é lei, não é verdade. Não é verdade porque temos, por exemplo, o Tribunal de Contas Europeu a dizer, cuidado que as condições que forem impostas aos países são diferentes de país para país, e a gente sabe que é verdade. Cuidado que os programas eram irrealistas, e a gente sabe que é verdade. Cuidado que os programas eram impossíveis de cumprir, e a gente sabe que é verdade. Mas isso serve-nos de consolo? Não, serve-nos é de arma de arremesso, para quando alguém nos disser, não, que tem que ser assim, porque senão baixamos o rating. E dizer, cuidado, isto não faz sentido, porque já não fazia sentido antes. No entanto, estas coisas têm peso e basta pensarmos algo que nos devia estar a preocupar. E é uma notícia de hoje e de ontem, ok? E devia-nos estar a preocupar. Vamos lá ver. Nós acabamos de ver o BPI apresentar 236 milhões de lucro, ok? É um número, 236 milhões de lucro. Então vou-lhe dar outro número mais divertido. O Santander registou como lucro de 280 milhões, portanto, maior que o lucro anual de todo o BPI, registrou como lucro a compra do Banif. Portanto, achou que o Banif foi uma compra em que enganou o Estado português em 283 milhões. Portanto, registrou isto como um lucro. Okay? E a gente vai olhar para aquilo e dizer, então, peraí, fomos enganados em 283 milhões. Fomos, vá ao Expresso e veja o correr de e-mails que recebemos de Bruxelas a dizer tem que ser assim. Tem de vender ao Santander, não pode vender ao outro, tem que ser ao Santander. Só serve ao Santander, só o Santander é que a gente aprova. E isto deu ao Santander, dados, 283 milhões, contas do Santander, não são nossas, não é? É o próprio Santander que registou nas suas contas. Aldrabámos o Estado português em 283 milhões. Isto foi um lucro, a compra do Banif. Está lá registado nas contas. E depois tem a suprema lata de vir ontem ao fim do dia, ou hoje de manhã, já não me lembro, tem a suprema lata de vir anunciar, mas já descobrimos aqui umas coisas no Banif que não estávamos à espera. Então, uma das duas. Ou as coisas que descobriram no Banif que não estavam à espera são absolutamente imateriais e, portanto, os 283 milhões que registaram estão certos, ou são materiais e, portanto, os lucros que andaram a reportar ontem estão errados. E então a CMVM deve suspender as ações do Santander. Portanto, vamos lá ver, alguma das duas tem que acontecer. E, portanto, nós estamos a ser literalmente aldrabados em toda esta história do Banif. E ao ser literalmente aldrabados, com números é fácil. Aquilo que o Santander registrou como lucro pelo Banif é mais do que os lucros totais anuais do BPI. É uma questão para ser resolvida na Comissão de Inquérito, que começa na próxima semana. Temos muito pouco tempo, mas temos mais uma telespectadora ao telefone de Rio Maior. Liga-nos no Chaneves. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião? Boa tarde, Linda. Também sou sua professora. Ana, olha, eu há dias quando ouvi a Catarina Martins a mandar um recado para Bruxelas a dizer que quem ganhou as eleições cá foi a esquerda. Ora, que eu saiba, a esquerda não ganhou eleições nenhumas. Perdeu as 3. E que houve agora, obviamente, o PS perdeu tudo. Portanto, nós em 2011, quem chamou a Troika cá não foi o Passos Coelho. Não foi Passos Coelho que fez as maldades, não foi Passos Coelho que acordou um dia de manhã e disse, olha, eu hoje vou fazer sacarices todas, desculpa a expressão, a toda a gente. Não foi. E, portanto, este António Costa também lá esteve, era o número 2 do Sócrates. Quando estes todos fazem essas aldrabices todas, não podem andar aqui a dizer coisa porque nós não temos autonomia financeira. Ele andou a fazer promessas, como a Grécia fez, que ia devolver isto, que ia devolver aquilo, que ia devolver não sei o quê. Ora, aumenta 5 euros, ou 1 euro, ou 2 aos reformados, e depois aumenta tudo, aumenta a água, aumenta a luz, aumenta tudo. Então, mesmo uma pessoa que não saiba ler, Ana, vai ao supermercado com 20 euros, ou com 10, ou com 30,
não traz nada, porque as coisas aumentaram de tal forma que não traz nada. E, portanto, o António Costa, que não venha cá e pensar que as pessoas são todas estúpidas. Eu não sou estúpida. Se alguém que é estúpida, não sou eu. Não foi Passos Coelho que estragou este país todo, não foi. E, portanto, não venha cá coisa, a começar pelo Mário Soares, eu sei que estragaram o país todo. Portanto, não me venham cá chatear com essas coisas todas. Obrigado e desculpe eu ter-me alterado um bocadinho. Eu, quando falo nestas pessoas, fico mesmo alterada. Muito obrigada, boa tarde e beijinhos. Boa tarde, muito obrigada pelo seu telefonema. Carlos, temos mesmo muito pouco tempo antes de terminarmos. Eu gostava de ver esclarecida uma questão que levantou há pouco. Disse que a Troika, quando veio aplicar os cortes, pensava que eram permanentes. O Governo sempre considerou que eram temporários. Alguma vez isto ficou esclarecido para alguma das partes? Não, Aqui não está o problema Não. central da questão. O problema central da questão está exatamente aí. Está na incapacidade que existiu. E ali, atenção, vamos lá ver. O Tribunal Constitucional também nunca disse que não era cortável. Aquilo que tem sido sempre a defesa de toda a gente, que é, o Tribunal Constitucional, o Governo do PSD dizia, não podemos fazer os cortes porque o Tribunal Constitucional disse que não podemos fazer os cortes. E agora o atual Governo diz, e vamos reverter porque o Tribunal Constitucional... Não, o Tribunal Constitucional não disse isso. O Tribunal Constitucional disse, os cortes daquela maneira não os podia aceitar porque aquilo não era uma reforma estrutural. Ou seja, aquilo era, corta. Portanto, provocava duas situações. Primeira, desequilíbrios entre pessoas, e isso é proibido pela Constituição. Segundo, o atacar de propriedade privada, que também é proibido pela Constituição. Aliás, é proibido pela Constituição na maior parte dos países da Europa. E, portanto, digamos que é a violação da confiança. E, portanto, aquilo que devia ter sido feito pelo Governo anterior, teve 4 anos para o fazer e não o fez, e esperemos que este o faça, porque se não o fizer vamos lhe cair em cima, porque tem que o fazer, é uma reforma estrutural em tudo o que tiver a ver com pensões e em tudo o que tiver a ver com o Estado. E aí sim, aí o Tribunal Constitucional já não tem problema nenhum. Se for estrutural, porque senão temos aquela situação, como disse o Sr. Carlos Pereira, como disse a Sra. Dona Neves, que é que nos diz, ok, e temos os aumentos de 1 euro ou os aumentos de 2 euros e as coisas aumentaram mais do que isso. Bem, a verdade é que no passado as coisas aumentaram mais do que isso e nem os aumentos de 1 euro houve. Mas estes aumentos são errados. E são errados porquê? Porque são aumentos percentuais. Estamos a aumentar. O aumento percentual tem uma característica, aumenta a diferença entre as pessoas. E o que devíamos estar era aumentos fixos, era a dizer, ok, os mais pequeninos tomem lá 5 euros, 6 euros de aumento. Os maiores não têm nenhum. E isto sim, se começarmos a repensar a coisa do ponto de vista estrutural, é possível tirar 1.000 a 1.500 milhões a menos nas reformas e pensões? É, claramente, sem sacrificar ninguém. Que essa que é a parte importante. Sem sacrificar ninguém, a não ser os muito ricos, conseguimos tirar 1.000 a 1.500 milhões nas pensões, sem problema nenhum. Haja vontade para o fazer. Em 30 segundos, Bruxelas vai aprovar o esboço de orçamento enviado pelo Governo? Não, vai exigir algumas retificações, mas já estão muito perto. Já estão muito, muito perto. E, portanto, como já estão muito perto, vai exigir algumas retificações, o Governo vai dizer que não as faz. O parecer de Bruxelas não é vinculativo. E, portanto, o Governo vai exigir algumas ações, o Governo vai dizer que não as faz e o orçamento vai para a frente. E, portanto, daqui a 3, 4 meses, quando estivermos a fazer a primeira avaliação orçamental, aí sim será a altura em que voltarão à carga com o tema. Agora não há nada de especial vai acontecer. Carlos Paz, muito obrigada por mais esta análise. A Assembleia Geral de hoje fica por aqui. Já a seguir não perca toda a informação do dia no Grande Jornal com a Alexandra Ferreira. Tenha uma excelente quarta-feira.